tua serva. Nós estamos aqui nas ruínas de Siló, lugar onde Ana, uma mulher aflita, afligida, recorreu onde estava o tabernáculo para orar e pedir a Deus para que tirasse sua amargura. E neste domingo, Bispo Gonçalves, no segundo domingo do clamor pelas mulheres aflitas, o Bispo Macedo vai fazer uma oração diretamente aqui deste lugar por todas as mulheres aflitas como Ana. O bispo vai profetizar aqui deste lugar onde Ana venceu a aflição, a amargura, para que todas venham também vencer. Haverá o antes e o depois, como aconteceu com Ana aqui neste lugar. Compareça neste domingo a uma igreja universal do Reino de Deus, você mulher aflita, você marido, você pai que tem uma esposa, uma filha aflita, seja qual for a sua situação, compareça, porque eu tenho certeza que como Deus ouviu a oração de Ana neste lugar e tirou a sua aflição, Ele vai tirar a sua também. Meu Senhor lembrou de mim quando eu chorei de aflição. É exatamente como você acabou de ouvir. Assim como Deus ele tirou a aflição de Ana, Ele também irá tirar a sua. Hoje em dia, muitas mulheres têm estado como Ana. Outras, nós cremos que as suas vidas estão até mesmo pior do que a vida de Ana. Mas Deus, assim como Ele ajudou a Ana, Ele vai ajudar você também. Nós temos aqui hoje conosco o pastor Emerson, que vai estar comigo aqui durante essa live, falando com vocês a respeito desse domingo todo especial. E também temos aqui a senhora Eliane e temos a senhora Iulica, que foram mulheres que sofreram, mulheres que eram aflitas. Vocês vão ouvir um pouquinho da história dessas duas mulheres que, assim como Ana, foram ajudadas por Deus, de forma que você entenda que para você também é possível ser e receber essa ajuda, porque, pastor Emerson, a história dessas duas senhoras que temos aqui conosco, eu creio que tem sido a história de muitas dessas pessoas que nos assistem neste exato momento. Pastor Emerson. Exatamente, Bispo Alexandre, história de muitas mulheres que hoje estão passando por momentos em suas vidas que não sabem como sair, Bispo. São aflições, são angústias, decepções e não tem com quem contar, né? Buscam uma solução, mas não conseguem, não encontram essa solução e trazem dentro de si aflições, angústias e problemas aonde quem pode resolver? Quem pode trazer o fim dessa aflição, dessa angústia? Então, nós vamos acompanhar hoje como elas conseguiram, né, ser atendidas, como elas conseguiram hoje ser uma mulher feliz e realizada. Exato, e teremos também a dona Ariane por Zoom, desde Ibaraque, essa senhora também, a dona Ariane Kawakami, muito bom dia aí para a senhora, dona Ariane, também sofreu várias aflições na vida, também passou por poucas e boas na vida, e assim como a dona Eliane e a dona Iulica, a dona Ariane também foi ajudada, e hoje as três irão contar para vocês como as suas vidas estão hoje. Porém, antes de contarem como as suas vidas se encontram hoje, eu vou começar com a dona Eliane. Ao ouvir falar de aflições, eu tenho uma pergunta, né? Porque conhecemos um pouquinho da sua história. Eu queria que a senhora contasse com detalhes para essa mulher que nos assiste agora, que o que a senhora enfrentou e o que a senhora fez e como é a sua vida hoje, porque a senhora entende muito bem essa palavra aflição.
Senhor bispo, bom, eu cheguei, o meu sofrimento começou muito cedo, né? Eu, com 9 para 10 anos, eu sofri uma tentativa de um abuso, né? E ao contar ao meu pai, ele, em vez de me proteger, ele me bateu. Então aí eu entendi que eu não podia contar com a ajuda de ninguém. Eu tinha que ser eu mesma e tudo que eu passasse, eu tinha que guardar para mim. Porque se eu contasse, poderia acontecer de novo a mesma coisa. Então eu cresci uma criança muito rebelde, muito nervosa, muito agressiva, né? Qualquer coisa eu explodia. Então eu fui crescendo assim, e quando chegou na adolescência, naquela época que arrumar namoradinho, eu pensei comigo, eu vou arrumar alguém para mim poder ser feliz. Só que não foi bem assim, né? No namoro era tudo bem, né? Não tinha problemas nem nada. Só que quando eu fiquei grávida, nós casamos, meu sofrimento realmente começou. Porque aí começou as agressões, eu apanhei grávida, né? Eu tinha que ficar de noite acordada porque meu marido sumia, né? Não dava satisfação, saía de moto, não dava satisfação, né? Então, aí veio os pensamentos de suicídio. Ou seja, já desde sempre uma mulher aflita, não ouvida pelo próprio pai, agredida pelo próprio pai, e em busca de uma solução para esta aflição, tentou nos relacionamentos, que também não veio a dar certo. Imagine, né, uma senhora grávida apanhar de um marido nessa situação, ou seja, era uma pessoa bem aflita, bem aflita. Não tinha paz, né? Eu deitava para dormir e os pensamentos de suicídio, os pensamentos, para você não tem mais jeito, né? Acaba com a sua vida, né? Mata seu filho, acaba com a sua vida. Era constante, era todos os dias. Eu deitava e o que eu almejava não era acordar no outro dia, um dia novo. Eu queria morrer, né? Eu deitava e falei assim, eu podia morrer dormindo, que eu não vou fazer falta para ninguém, né? Porque eu só sofro, eu criança, eu sofria. E casei, continuo sofrendo. Agora parece que o tormento piorou cada vez mais, porque além de estar fazendo eu sofrer, estava fazendo meu filho sofrer, né? Então, na minha cabeça eu falava assim, para mim o único jeito, o meu sofrimento só vai acabar se eu morrer. Assim a senhora pensava? Pensava. O senhor vê, né, pastor Emerson, as pessoas estão assim, né? As pessoas, elas infelizmente, assim como a Eliane, elas pensam que para a vida delas não tem jeito, né? Porque de fato, você olha para a vida de uma pessoa, de uma mulher vivendo assim, já desde de garota, vivendo de aflição em aflições, e chegou ao ponto de pensar em até mesmo tirar a sua própria vida. Uma pessoa que se deitava e pensava assim, é melhor que eu nem acorde, eu prefiro fechar os meus olhos e já não mais voltar à vida, né? Ou seja, pensava até mesmo em se matar, em não viver mais. E assim, quantas mulheres, pastor Emerson, têm vivido por este mundo afora? Exatamente, bispo, né? Quando que começa o sofrimento, na verdade, de uma pessoa? A gente vê no caso da Eliane aí que o sofrimento dela chegou logo no início da vida, logo quando criança, já se deparou com uma situação que marcou a vida dela negativamente, né? Um abuso, e isso vai trazendo consequências na vida da pessoa. Vai criando situações aonde ela começa a se tornar uma pessoa insegura, uma pessoa nervosa, rebelde, como a própria relatou. Exatamente os impactos que isso causa na vida da pessoa, que chega a culminar, bispo, exatamente no suicídio. Quando a pessoa pensa, viver para quê? Para que viver? Viver sofrendo como eu já estou sofrendo? E a gente vê quantas não são as mulheres que estão passando por isso nesse momento, que trazem dentro de si um passado onde, ao lembrar, ela chora, ela não consegue perdoar, é uma mágoa, é um sentimento que ela traz dentro dela, situações que ela ainda não conseguiu resolver e que isso traz a infelicidade na sua vida. Exato. E agora vamos falar com a dona Ariane, desde Baraque. A dona Ariane também, ela sabe muito bem o que significa a palavra aflição. Dona Ariane,
Conta um pouquinho das suas aflições, que no final todas irão contar como as suas vidas estão hoje. Mas é interessante para que essa pessoa que nos assiste agora entender que o que você está passando, essas mulheres também passaram. E vocês vão ver que elas também venceram. E você também pode vencer. Dona Ariane, como é que era a sua vida? Conta um pouquinho aí para a gente, por favor. Senhor, bom dia, bispo. Bom dia, pastor Emerson. A minha vida, desde a infância, foi totalmente uma tragédia. Eu cresci num lar, bispo, para o senhor ter noção, uma criança vê o seu pai bêbado, nunca vi meu pai são, e ele batia muito na minha mãe. E as brigas, a gente morava numa chácara, eu me lembro muito bem do meu pai pegar facão, né, e ele arremessar para acertar na minha mãe, mas acertava nas árvores, né? E teve um dia que minha mãe, ela chamou aquelas pessoas para ir com aquela camisa de força, e aquilo ficou muito, muito na minha mente, porque o meu pai era, né, o meu pai. Então eu me senti muito fraca naquela hora, me senti como o meu herói não está mais comigo. Então ele ficou um tempo nessa clínica, né, para ver se ele ia melhorar, e voltou depois de um tempo, mas continuou a mesma história. Então eu cresci num lar onde minha mãe, ela traiu meu pai, ela tinha vários amantes, que a gente tinha que chamar eles de tio, né? Então eu cresci num lar totalmente de tragédia, destruição. Eu não era espancada, eu não era agredida, mas havia feridas dentro da minha alma desde a infância. Quando eu vim para o Japão, eu me relacionei com uma pessoa bem mais velha e eu tive uma filha, que é a minha filha Larissa. E eu fui espancada, traída, fui desprezada de todas as formas que o senhor possa imaginar. Ali começou o meu fundo de poço. Eu achava que estava no fundo do poço na minha infância, mas ali só estava o começo, né? Eu cheguei no fundo do poço, nesse casamento, e eu falei, agora eu não quero saber mais de homem. Falei para minha mãe, eu não quero mais saber, porque o homem que eu conseguir vai ter que honrar. Mas não foi assim, bispo. Quando eu conheci o meu esposo, né, que hoje é um homem de Deus, graças a Deus, ele estava nas drogas, na bebida, mas eu estava ali naquela emoção, naquela paixão de eu vou retomar minha vida, vou ter uma família, que eu estava com a minha filha pequena, eu vou ter um pai para ela. Mas foi tudo ilusão. Você veja que a vida da dona Ariane, né, o relato da senhora, e daqui a pouquinho nós vamos falar, e eu estava até pensando, porque tivemos a oportunidade de estar com a senhora e com a sua família, e de fato vemos que é um milagre, né? Porque o que aconteceu, mediante ao relato que a senhora acabou de falar aí, vocês acabaram de acompanhar, hoje, não querendo adiantar, né, mas é até inacreditável, né? Porque pessoas olham e pensam, como pode? Porque eram mulheres que tinham tudo para ter dado errado. Eram mulheres que eram para estar hoje, eu penso que até mesmo mortas. E se não mortas, vivendo uma vida ainda mais infernal. Mas daqui a pouquinho a senhora vai contar aí também o desfecho e de como a sua família se encontra hoje. E aqui também no estúdio a dona Yulica. Dona Yulica, penso que a história de vida da senhora também não é diferente da Eliane e da dona Ariane, correto? Sim, senhor bispo, bom dia, pastor. Então não é diferente, né? Meu também foi, a minha vida começou, mas desde que eu nasci. Minha mãe ficou grávida muito nova, né? E ela me teve, só que ela não queria ficar comigo, né? Depois que eu cresci, que eu fiquei sabendo da história, mas passei por várias famílias, todas não me quiseram, e acabou de uma situação que a última família que ficou comigo encontrou a minha avó, né? E ela levou na casa da minha avó, me levaram lá e me deixaram lá.
Aí a minha avó me contou depois de um tempo que, já que eu vou ficar com ela, né, não teve escolha, vou dar um banho nela. E eu morava no sul, e lá é muito frio no inverno. Então eu estava toda coberta. Quando ela foi tentar tirar a roupa, ela falou que não saía. Ela teve que colocar na água morna e ir tirando aos poucos de tantas feridas que tinha no meu corpo todo. Aí ela foi levar no hospital e o médico falou, isso aqui é falta de cuidado, de higiene. Talvez é alergias que ela pegou, de falta de cuidados, de banhos, né? Aí ela graças a Deus, né? Ela conseguiu curar essas feridas, passou tudo, mas isso ficou na minha mente. Eu cresci com aquilo, com aquele complexo que ninguém me queria, que minha mãe não me quis, as famílias que ela me deu para me cuidar não quis. Minha avó ficou comigo mais por obrigação, não por amor, né? E eu cresci uma menina muito complexada por causa disso. Aí aconteceu que, na adolescência, com 16 para 17 anos, conheci uma pessoa. E eu achei que ali eu poderia ser feliz, né? Só que foi o contrário. Aquela pessoa, além de me bater, falar coisas horríveis para mim, tive um relacionamento muito difícil, né? Que ele chegou um dia e falou assim para mim que você não nasceu, você foi cuspida. Aquilo ali me doeu muito, sabe, bispo? Porque se eu pensasse naquele momento, foi realmente verdade, porque ninguém me quis, né? Então aquilo lá me doeu muito e cresci dessa forma, assim, totalmente destruída, uma família totalmente destruída. E isso gerou o quê? Também complexo nos meus filhos, vendo aquela situação, porque eu já tinha 3 filhos nessa época, né? Então foi uma vida totalmente destruída. Exato. E o senhor vê, o pastor Emerson, e vocês que nos assistem agora, né? 3 histórias, podemos dizer, muito parecidas. Pessoas que sofriam com aflições, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que foram rejeitadas de uma forma assim, até mesmo podemos dizer brutal, pessoas que foram agredidas, pessoas que se viam como um nada, pessoas que pensavam até mesmo em tirar as suas próprias vidas. 3 histórias, pastor Emerson, muito, mas muito parecidas, até mesmo no tentar resolver a situação, porque as 3, se vendo como se viam, tentaram resolver a situação com relacionamentos, e 3 relacionamentos que resultaram em nada, resultaram até em uma situação ainda pior, e assim muitas também, infelizmente. Mas daqui a pouquinho nós vamos ver o desfecho na vida de cada uma delas e vamos mostrar para vocês, de fato, quem é este que pode e quer mudar a sua vida. Não é isso, pastor Emerson? É muito surpreendente, né, bispo? A gente ouvir a história, assim, dessas 3 mulheres, a gente fica impressionado, porque eu não imaginava o que elas passaram por isso e o que passou, né, bispo? Que forte que aconteceu na vida de cada uma delas. E a gente vê também aquilo que o senhor colocou, né? Buscando nos relacionamentos, tentar, sabe, se proteger, tentar mudar a história, tentar ser feliz, construir uma nova história, mas infelizmente, né, a situação veio ainda piorar, né? Assim é a pessoa, assim é a alma, né, bispo? Quando ela está aflita, quando ela está desesperada, ela fica em busca de uma cura, em busca de uma solução, em busca de um paliativo, e essa busca vai aumentando mais ainda o sofrimento, até que uma decisão, bispo, muda toda a história de uma pessoa. Exato, porque quando a alma está aflita, as pessoas elas tentam de tudo. A gente não pode nem culpar ou julgar, é claro que não faríamos isto, né? Nem a você que nos assiste agora, porque entendemos, porque quando essa aflição ela já está de forma total na sua vida, você tenta sair dessa situação. Você faz o que lhe falarem para fazer, você vai aonde lhe falarem para ir. Eu creio que foi o caso de todas elas, né? Você tentou em lugares resolver
essas aflições, ou Eliane? Tentei em vários lugares, né? E onde falava para mim, ai, vai, faz isso que vai, o seu casamento vai se resolver. Eu ia. Ah, vai na igreja tal que o seu casamento vai ser transformado. Eu ia. Eu fazia tudo que as pessoas falavam para mim fazer, eu fazia. Né? Então, no tanto que quando a minha sogra, né, eu vim na igreja através de um convite da minha sogra, ela falou assim, vamos lá, né, você tá assim, você tá sofrendo, eu vejo que, né, não é fácil. Aí eu ainda pensei comigo, mas mais uma igreja, porque eu tinha colocado dentro de mim que eu não ia mais, porque eu já tinha buscado ajuda em igreja, ajuda em outros lugares, só que nada resolvia. Eu falei, ainda pensei comigo, mais uma igreja, aí eu fiquei, eu vou pensar. Então, aí eu fiquei pensando naquela semana e eu resolvi, eu falei, vou. Meio assim, meia desconfiada, né? Mas eu fui. Mas quando eu cheguei na Igreja Universal, eu vi uma palavra diferente. Né? Eu vi algo diferente, né? Então, quando acabou a reunião, até o pastor chamou, né, para conversar. Ainda eu fui meio assim, eu falei, eu não vou contar tudo, né? Eu vou contar só, porque eu já contei para tanta gente. Eu acho que só mais um vai ficar sabendo da minha desgraça, né? Aí eu falei assim, eu contei algumas coisas e ele falou assim, eu vou te ajudar, né? Eu vou te ajudar, você vai ver seu casamento, sua vida vai ser transformada. Então eu ouvi aquela palavra, eu falei assim, eu nunca ouvi isso, né? A minha vida vai mudar, o meu casamento vai ser transformado. Então aquela palavra, quando entrou dentro de mim, eu falei assim, tem alguma coisa diferente. E naquele dia, porque como eu não dormia, naquele dia eu dormi. Né? Eu dormi, eu acordei descansada. Eu falei, pera, né? Tem alguma coisa diferente. Né? Então, eu vou dar uma chance. Ainda até pensei comigo, vou dar uma chance. Eu vou mais vezes para ver se realmente vai acontecer aquilo que o pastor falou. Né? E eu fui indo, né? E como eu só estava focada no meu casamento, teve melhoras. Mas dentro de mim ainda continuava aquela aflição, aquele vazio, aquela coisa que nada preenchia. O casamento já estava melhor, a gente não brigava mais, ele já estava mudado, né? Já estava vindo na igreja também. Só que dentro de mim ainda continuava aquela aflição, né? Aquele vazio, aquela angústia dentro de mim. Foi quando eu fiz uma oração, né? Aconteceu uma situação e eu fiz uma oração, né? E falei para Deus, falei assim, meu Deus, se o Senhor realmente existe, né? Teve melhoras, mas se o Senhor realmente existe, né, eu vou entregar totalmente a minha vida ao Senhor. Né? E o que o Senhor pedir para mim fazer, eu vou fazer. Mas eu quero que o Senhor venha transformar a minha vida. E foi a partir daí que começou realmente o mover de Deus dentro de mim. Que aí eu busquei a libertação, comecei a me entregar mais, comecei a me envolver mais. Aí houve realmente a transformação. Né? Eu fiz campanhas, fiz propósito, né? Recebi o Espírito Santo, né? Mas foi através de uma oração que eu fiz, de uma entrega que eu fiz, que realmente Deus pôde mudar dentro de mim. Jesus se manifestou na sua vida e as aflições foram removidas e hoje uma nova mulher. Uma nova mulher, totalmente transformada, né? Aquela Eliane que era nervosa, explosiva, hoje já não existe mais, né? Já não existe. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Quem me vê, né? Hoje, não fala igual quando eu falo com a minha mãe, a minha mãe fala assim, hoje você é totalmente diferente daquela pessoa. Hoje a minha mãe pede oração para mim. Fala, filha, olha por nós, porque a gente precisa. Né? Então, aquela Eliane que era vista como a ovelha negra da família, hoje não é mais. Né? Uma Eliane que a minha mãe mesmo fala, graças a Deus vocês foram para a igreja. Exato. Graças a Deus, ela veio para Jesus, porque é o que entende, é o que tem a capacidade e é o que muda a vida dos aflitos. Mudou a vida da dona Eliane. E assim como mencionávamos que os testemunhos eram, e vocês acompanharam, muito parecidos, vocês vão ver também que a solução ela é bem parecida. Aliás, é igual. Se deu de forma igual na vida das três. Dona Ariane, ouvimos um pouquinho, né, de como a sua vida era antes, e assim como a dona Eliane, o que a senhora fez para que as aflições cessassem e a senhora tivesse a vida que tem hoje? Bispo, quando eu cheguei na fé, foi me apresentado um Deus que tudo pode,
né? Então foi através de uma evangelista. Eu me lembro até hoje, bateram na minha porta e era frio. Então foi numa terça-feira, mas ali me apresentaram um Deus que eu nunca não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Mas naquele convite eu não cheguei na igreja não, bispo. Mas eu fiquei curiosa para conhecer esse Deus que tanto falavam. E eles falavam com uma prioridade muito grande. Eu falava, que audácia, né? Eu não sabia que eram evangelistas na época, né? De falar tão forte desse Deus que só a Igreja Universal conhece. Eu também quero conhecer. Mas não falei que eu ia, nada. Mudei de apartamento e essas pessoas conseguiram chegar até mim lá. Eu creio que foi Deus que enviou elas. Então, toda terça, quinta e sábado, esse grupo de evangelistas tocava o meu interfone. Eu não chegava a abrir a porta, bispo, mas eu ouvia a palavra e desligava o interfone, mas com aquela vontade de conhecer esse Deus que eles tanto falavam. Vivia uma vida destruída, né? Com traumas da infância, do casamento mal sucedido que eu tinha tido e estava vivendo um inferno no meu atual casamento. Mas eu só ouvia, desligava o interfone e nunca abria a porta. Mas Deus estava me chamando para algo. Foi aí que até o meu esposo relatou para o senhor, né, quando o senhor veio em Guma, que os obreiros que trabalhavam com ele começou a falar. Então, é como se Deus estivesse trabalhando em mim e nele ao mesmo tempo. Começou a fechar o cerco. Mas conforme Deus trabalhava, o diabo também não ficou para trás, bispo. O diabo, ele tentou muito. Então, o meu esposo bebia muito mais. O meu esposo fumava muito mais. A minha casa cheirava cigarro, bispo. Então, eu era uma fumante sem fumar, como uma criança recém-nascida, que é o Lucas hoje. Então, assim, eu vivi no inferno. A minha filha via eu agredindo meu esposo, porque com tanto trauma, eu aprendi a me defender batendo a minha forma. De tanto ver meu pai bater na minha mãe, eu aprendi a bater. Mas foi aí que teve um dia que eu fiz as minhas malas e dos meus filhos. Bispo, e para uma mulher chegar a um ponto de arrumar as malas com o filho no colo, é que a mulher chegou no limite. E eu tinha chegado no meu. Então, meus pais, eles moravam atravessando a rua. Então, para mim, eu vou deixar ele e vou viver minha vida, porque para mim não dá. Casamento não dá para mim. Até então, casamento não, bispo, eu era juntada com ele, né? Mas calma aí que eu vou falar o testemunho. E foi aí que eu peguei as malas, quando eu virei para a porta, ele não falou um A, abriu a sacada, a gente morava no 7º andar, e ele estava com uma bermuda jeans bem forte, ele era mais alto do que eu, e eu peguei, só virei, deixei o Lucas no sofá, que era bebê, e eu agarrei com toda a minha força. Eu nem sei de onde que eu tirei força, bispo, porque o corpo dele estava praticamente mais pro lado da rua, né, do que para dentro. Eu puxei ele com uma revolta tão grande, mas nasceu em mim uma revolta, mas uma força. Ali eu entendi. Ali eu entendi que o diabo estava querendo estragar minha família, arruinar minha família, como ele tinha arruinado a vida da minha mãe. Então, aquela maldição hereditária tinha que ser quebrada, né? E veio aquele pensamento: eu vou buscar Deus e você vai comigo. Ali no chão. Ele estava ali no chão, todo bêbado, todo, sabe, querendo acabar com a vida dele. Eu falei: não, a gente precisa de ajuda. Foi aí que a gente reconheceu, né? Então a gente chegou até a igreja, a gente foi atendido, a gente foi orientado e a gente partiu para a fé. Ali, mas antes eu já tinha ido na igreja algumas vezes e ele não ia comigo. Já não era mais uma lutando, era 2. É como cordão de 3 dobras, né? Eu, meu esposo e o Senhor Jesus ali entrelaçados. Então a força ficou triplicada, né, bispo? Então foi aí que eu comecei a fazer propósitos pela minha família. A gente foi para o altar, né, fogueira santa. Tanto é que, como eu mencionei, eu era ajuntada com meu esposo, né?
E o meu ex-marido, que havia me espancado, ele não queria dar o divórcio. Tanto é que a prefeitura queria colocar até o sobrenome no meu filho, Lucas, do meu ex-marido, porque o meu nome ainda estava no dele. Então, através da fé, o extraordinário aconteceu também na minha vida, que o ex-marido pegou e falou, não, eu vou te dar o divórcio para você seguir sua vida. Foi aí que na igreja eu consegui casar certinho, regularizei a minha vida e hoje a gente glorifica a Deus por tantas bênçãos na nossa vida. E hoje, o marido que eu tinha, que era uma vergonha para mim, hoje é motivo de alegria, bispo. Hoje, de fato, olhando para a família da dona Ariane, o pastor Emerson, e ouvindo o testemunho, porque o senhor já sabia, porque já está aqui no Japão há tanto tempo, mas nós que chegamos agora, fica até difícil, né, de relatarmos, né, porque é algo que só o Senhor Jesus mesmo, pessoas que viveram no limite da aflição, pessoas que deixaram o Senhor Jesus agir e hoje estão aí com as suas vidas, ô pastor Emerson, transformadas, abençoadas. Glorioso, né, bispo? A gente vê a história, né? Olha, se impressiona cada vez que ouve testemunhos como esse, né, bispo? E podemos assim dizer, o momento mais próximo que Jesus está de alguém é esse momento, meu amigo e minha amiga. É o momento da dor, é o momento da aflição, é o momento da angústia. É nesse momento que você está mais próximo de Deus. Foi nesse momento que a Ariane encontrou a palavra. E o que ela citou é algo tão forte que eu achei que estavam ali um grupo de pessoas perseverando, estavam ali porque Deus a colocou na frente deles. E falando de Jesus, falando da fé, mostrando para ela que era possível ela encontrar uma saída. E por outro lado, o marido também, os obreiros começaram a convidá-los no trabalho, sem saber, era como ela disse, o cerco foi se fechando, era Deus alcançando e alcançou o bispo. E hoje essa família abençoada, essa família hoje que é exemplo, essa família que ajuda tantos outros casais, tantas outras pessoas e graças a Deus, a Ariane naquele dia, ela foi lá e tirou seu marido que estava prestes a cair e cometeu suicídio. Aprendemos até mais uma nova forma de evangelizar, né? Através do interfone, né? Eu não sei aí, dona Ariane, se o Lucas e a Larissa e o pastor Kawakami estariam aí próximos. Seria ótimo que eles pudessem aparecer para a gente mostrar o que Deus faz na vida de uma pessoa aflita que o procura, né? Porque se você está passando por aflições, mas você, olha aí, o pastor, a Larissa está por aí, o Lucas, ao vivo, então, é melhor, né? Fica mais espontâneo. Que a Larissa está trabalhando e o Lucas foi para a escola. Mas uma outra oportunidade. Tá ligado. Pastor Kawakami aí hoje, um homem que outrora pensou até em tirar sua própria vida, é uma mulher que vivia aflita, mas o Senhor Jesus ajudou a dona Ariane. Daqui a pouquinho nós vamos nos unir aqui e vamos fazer, vou pedir até para o pastor Kawakami fazer a oração desde aí, junto com a senhora, para abençoar, para dar forças a todas essas mulheres aflitas que estão nos assistindo agora, que irão nos assistir no decorrer do dia, talvez até mesmo à noite ou amanhã. Daqui a pouquinho o senhor vai orar aí para abençoar todas. E vamos aqui agora então a dona Eulíca. Dona Eulíca, com a senhora não foi diferente, né? Não, senhor bispo. Eu também recebi um convite, né, bispo, de uma senhora que cuidava da minha filha mais velha na época, né? Ela era obreira e ela sempre falava para mim, né, sobre a fé, sobre Deus, né, que tinha uma solução, que existia uma saída, né, que para mim eu não tinha mais saída, eu vivia, não tinha nem sentido, porque eu estava vivendo mais, né, de tantos problemas que eu tinha na minha vida. Mas um dia eu aceitei o convite e fui.
Olha, tive melhoras, curas, recebi muitas bênçãos, mas assim, chegou uma hora na minha vida que chegou o limite, né? Ou eu me entregava por inteiro a Deus, ou a minha vida ia ficar naquilo ali, não ia mudar. E quando eu decidi, não, agora eu vou entregar a minha vida por inteiro. Eu não quero só receber de Deus bênçãos, eu quero ter Ele em mim. Eu quero receber Ele, eu quero ser uma pessoa feliz de verdade, que eu nunca tive. Eu buscava em relacionamentos, eu buscava em filhos, eu buscava em fazer família, mas tudo se frustrou. Em trabalhos também. Só que tudo se frustrou. Eu pensei, eu preciso desse Deus, eu preciso Ele dentro de mim. Aí foi que eu tomei a decisão, né? Na época eu ainda estava casada, né, com meu ex-esposo, só que ele ainda não tinha mudado também. E isso foi isso que me prejudicou bastante também, porque ele não aceitava, ele não deixava eu me entregar por inteiro. Ele falava para mim, ou você é eu ou Deus. Ele falava na época a igreja, mas para mim era Deus, eu ia buscar Deus. Aí eu decidi, não, eu quero Deus de todo o meu ser, pode acontecer o que for, eu vou me entregar por inteiro a Deus, com você ou sem você. Foi aí que minha vida transformou. Foi aí que dentro de mim se transformou. Foi aí que todos os traumas, todos aqueles complexos que eu tinha, os medos que eu tinha muito medo de ficar sozinha, de não conseguir criar meus filhos, ter a vida como era da minha mãe, sabe? De estar sozinha, não ter sentido de vida. Eu tinha muito medo disso, mas depois que eu me entreguei de completo, 100%, nada pode se comparar ao que eu tenho hoje aqui dentro. Tudo começa dentro de mim, tudo começa com Deus em primeiro lugar na minha vida. Exato. Mulheres que eram aflitas, sofreram aflições, gemeram, podemos dizer que foram pisadas, humilhadas. Você que nos assiste agora e diz assim, eu me encontro exatamente assim. Eu sou uma mulher como elas eram no passado. Coloca aí, se tiver como colocar as três, aí a Ariane, não sei se tem como colocar aí, pode até tirar a minha. Coloca aí, se der para dividir a tela aí. Olha aí, essas três mulheres aí eram mulheres aflitas. Mulheres aflitas. E essas três mulheres, o Senhor Jesus as ajudou. E o Senhor Jesus quer ajudar você também. Vou ler um versículo bíblico antes de nos unirmos. Eu não sei se a filha da dona Yulica poderia vir aqui, entrar aqui no estúdio, sentar aqui do lado dela também. A filha da dona Yulica. Nós vamos ler esse versículo aí agora. Olha só que coisa forte. Os aflitos, divide a tela, por favor. Os aflitos e necessitados. Os aflitos e necessitados buscam águas. Se puder dividir aí a tela, eu agradeço. Os aflitos e necessitados buscam águas. Olha que coisa forte. Elas eram aflitas, elas eram necessitadas e estavam buscando. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas olha o que Deus diz, pessoal. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Elas não foram desamparadas. Deus as ajudou. Assim como, lendo a Bíblia, vemos muitas outras mulheres também que foram ajudadas. Por que não você? Nesse domingo, especialmente às 9h30 da manhã, aqui em Ramamatos, na nossa sede nacional, elas estarão aqui conosco. Se você quiser verificar, talvez você diga assim, se eu for a este encontro, eu tenho como falar com elas, fica à vontade. Elas vão estar ali presentes, você pode falar com elas. Elas podem sentar com vocês. Aliás, aqui atrás você vê aqui, são as esposas dos pastores. Em todas as nossas igrejas, as nossas esposas estarão antes e depois do culto, assistindo a vocês, conversando com vocês,
passando para vocês, porque a maioria dessas daqui também foram mulheres de aflições. A esposa do pastor Emerson também foi uma mulher aflita. A minha esposa também foi uma mulher aflita. Mas toda essa aflição, ela termina quando nós damos ao Senhor Jesus uma oportunidade. E é isso que você está sendo convidada agora para fazer nesse domingo. Às 9h30 da manhã aqui em Hamamatsu, na nossa sede nacional. Daqui a pouquinho nós vamos passar para vocês o endereço, assim como em todas as nossas igrejas no Japão e em todo o mundo. E na oportunidade, todas as mulheres vão receber uma mensagem toda especial do Bispo Macedo. Uma mensagem para você, mulher aflita. Uma mensagem para você que quer e deseja mudar de vida. Pode ter certeza de que essa mensagem, assim como um dia uma mensagem ajudou essas mulheres, essa mensagem vai lhe ajudar ainda mais. É o que nós cremos. Agora, nós vamos falar com Deus. Eu vou pedir para o pastor Kawakami, juntamente com a sua esposa aí de Ibaraki, orar e abençoar a todas as que estão conectadas conosco agora. Vou pedir aqui para a dona Eliane, vou pedir aqui para a dona Yulica. Aí a filha dela aí do lado dela aí agora. Aí. Olha aí. Feliz com a mamãe hoje? Deixa ela falar aí um pouquinho. Sim, senhor, passou muito. Uma boa mãe? Sim, senhor. Já não mais aflita? Sim, senhor. Antes a minha mãe só chorava, né? Pelos problemas, assim, por causa do meu pai, né? Assim, mas agora a minha mãe dá força para nós, né? Para os filhos, né? Então é o exemplo para mim. Sim, senhor. Graças a Deus. E a Eliane, o marido que lhe batia ainda lhe bate hoje? Não, senhor. Hoje ele é um homem de Deus, né? Amém. Então, feito, pastor Emerson, que mais dizer, né? A não ser convidá-las a estar conosco. Pega aí esse link dessa programação, envia aí para uma amiga que está aflita, para uma mulher que pensa que para a vida dela não tem jeito. Você viu aí, né? Mulheres que foram agredidas até mesmo grávidas, a outra, quando criança, cheia de feridas pelo corpo, a outra viu o inferno dentro da sua própria casa, viu o marido tentar se suicidar, mas hoje estão aí mulheres abençoadas, pastor Emerson, mulheres de Deus, mulheres hoje que abençoam até outras mulheres. Exatamente, né, bispo? Dê a Jesus a oportunidade, mulher, dele mudar a sua vida, dê a ele a oportunidade dele curar o seu interior, sabe? Fazer com que o seu passado, ele não venha mais fazer parte do seu presente, a ponto de você hoje se anulou como mãe. Você não consegue ser a mãe que você gostaria de ser para os seus filhos, a esposa para o seu marido. Você não consegue por conta exatamente disso, de tudo aquilo que aconteceu na sua vida, dessas aflições que você traz dentro de si. Dê oportunidade a Jesus neste domingo, entregue a Ele, vá a Ele. A Bíblia fala de Ana, ela foi à casa de Deus e se derramou ali diante do altar. Deus ouviu a oração dela e de uma mulher aflita passou a ser uma mãe realizada, uma esposa realizada. É isso que Deus quer fazer na sua vida, mulher, neste domingo. E você, homem que está acompanhando, e você tem dentro da sua casa uma mulher, sua filha, sua esposa, ou você que trabalha junto com uma, convida para estar também neste domingo. Exato. Talvez você tenha uma mulher aflita dentro da sua casa, talvez você tenha sido, ou venha sendo a causa da aflição dessa mulher, e até tenta mudar, tenta ajudar e não consegue. Então vem junto, que nós vamos unir a nossa fé e vamos acabar com esse sofrimento, vamos acabar com essas aflições. E todas as mulheres são orientadas a trazerem os seus perfumes. Neste domingo você vai saber muito bem o que fazer com esse perfume. Nós vamos explicar a todas vocês, tá bom? Agora é momento de oração. Una-se a nós, vamos orar, vamos falar com Deus. Pastor Kawakami, esse homem que outrora quis se matar, que não tinha uma família, mas que hoje tem uma família. Esse homem que era um motivo de aflição para sua esposa, hoje é um homem de Deus e por isso ele vai orar e abençoar as nossas vidas. Vamos falar com Deus.
cansaço, chegar a ti pra tua fé desanimar e a dor da alma for difícil suportar por conta de um amor não correspondido. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós ouvimos, meu Deus, esses relatos gloriosos do que acontecia no passado dessas mulheres que um dia foram aflitas, meu Pai. Mas sabemos que o passado delas é o presente de muitas outras hoje, que está pensando que não tem jeito, que olha para a família e vê uma família perdida, olha para o marido, para os filhos e vê como se fosse um caso perdido. Que o Senhor possa chegar até essas mulheres agora, meu Deus, a cada pessoa que ouve essa oração, essa programação, para poder resgatar essa vida, meu Deus, para que sejam livres de todas as aflições. Que essa situação, meu Deus, que elas têm vivido hoje, venha revelar o Senhor na vida delas, que o Senhor possa despertá-las para fazer o que essas mulheres que testemunharam hoje fizeram, que foram recorrer ao Senhor, foi recorrer ao teu altar, chegando, meu Deus, ao Senhor, resolveram todas as questões que estavam afligindo. Ó, meu Deus, então vai de encontro a essa casa, a esse local de trabalho, a esse hospital, a esse local onde essa pessoa se encontra, afligida, pensando no suicídio, pensando em desistir de tudo, abrir mão de tudo, meu Deus, e traga ela para o Senhor, meu Deus, arranca os pensamentos negativos, remova esse sentimento, meu Pai, de dor, esse sentimento de aflição, de tristeza, que o Senhor venha colocar a força do Senhor dentro delas, para que possam chegar até ao Senhor, meu Deus, já nesse próximo domingo, e encontrar a verdadeira vida, encontrar-se com a solução que vem de Ti. Ó Todo-Poderoso Deus de Israel, o Senhor está em todos os lugares e sabe, meu Deus, perfeitamente o problema de cada pessoa, de cada mulher agora afligida. E o Senhor sabe a solução para dar, já tem a solução pronta para entregar. Então traga cada uma delas até a Ti, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós determinamos que todas que querem, de fato, meu Deus, vencer essa aflição, vencer essas dores, vencer esse problema, meu Deus, que já não aguentam mais, que já estão no seu limite, venham ter forças para chegar até a Ti nesse domingo agora e possam encontrar com o Senhor, meu Deus, uma nova vida. Desde essa oração agora, meu Deus, que a força do Senhor envolva cada uma delas, cada pessoa, para que possa estar com o Senhor. Nós apresentamos todas em Suas mãos e desde já Te agradecemos, porque temos a certeza que o Senhor trará cada uma delas, meu Deus, para diante do Teu altar. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Vou aproveitar antes de encerrarmos. Dona Ariane, a senhora pode convidar aí as mulheres de Ibaraque, as mulheres aflitas, assim como a senhora estava, assim como a Eliane, assim como a dona Yulica, assim como Ana. Convide-as para estar aí em Ibaraque nesse final de semana. Sim, senhor bispo. E falando, né, nisso que o senhor está falando de mulheres aflitas, essa aflição que essa mulher está sentindo não é o fim, é o começo de uma nova vida. Se ela toma posse dessa bênção, dessa fé que todas nós falamos, né? Então a gente vai estar aqui nesse próximo domingo em Ibaraque-ken, Joshu Shi Mitsukai do Hashimoto-cho, 3475, próximo ao Banco Kenshin. Amém. Deus abençoe a todas que estarão aí. Eu tenho certeza de que Deus vai operar na vida de cada uma delas e essa aflição vai chegar ao fim. E aqui em Hamamatsu, as senhoras vão estar aqui na nossa sede nacional. Sim, senhor bispo. O endereço, por favor? Hamamatsu-shi, Kitaterashima-cho, 211-19, na Avenida Kinandori. Exato. Todas estão convidadas durante e após o culto, durante e após as esposas, todas as servas estarão ali
à disposição de todas vocês. Se você diz assim, eu não posso esperar, eu não posso, a minha situação é calamitosa, eu não posso esperar. Será que eu posso ir hoje? Você pode vir até mesmo agora, que saindo daqui estaremos indo para a nossa igreja e lá estaremos à sua espera durante todo o dia. Já tivemos reuniões durante esta manhã, a reunião das 8, das 10, teremos a próxima às 3 da tarde e a reunião principal às 20h30. E se você quiser, pode trazer também a sua rosa, porque algo muito forte vai estar acontecendo em todas as nossas igrejas no dia de hoje. Nós agradecemos a dona Eliane, a dona Ilica, a filha dela, Lilian, a dona Ariane, o pastor Kawakami, lá de Baraque. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, pastor Emerson. Agradeço ao senhor também, a toda a nossa equipe aqui do estúdio. E tenho certeza de que o que ninguém pode fazer por nós, Deus vai fazer. O que ninguém pode fazer por Ana. Presta atenção, o marido de Ana não era igual ao marido delas. Até se importava com ela, mas também não pôde encerrar a aflição. Mas Deus pôde e fez. E Deus pode e fará na sua vida também. Que Deus abençoe a todos e até lá. Meu Senhor, ouve a oração da tua serva. Nós estamos aqui nas ruínas de Siló, lugar onde Ana, uma mulher aflita, afligida, recorreu onde estava o tabernáculo para orar e pedir a Deus para que tirasse sua amargura. E neste domingo, Bispo Gonçalves, no segundo domingo do clamor pelas mulheres aflitas, o Bispo Macedo vai fazer uma oração diretamente aqui deste lugar por todas as mulheres aflitas como Ana. O bispo vai profetizar aqui deste lugar onde Ana venceu a aflição, a amargura, para que todas venham também vencer. Haverá o antes e o depois, como aconteceu com Ana aqui, neste lugar. Compareça neste domingo a uma igreja universal do Reino de Deus, você mulher aflita, você marido, você pai que tem uma esposa, uma filha aflita, seja qual for a sua situação, compareça, porque eu tenho certeza que como Deus ouviu a oração de Ana neste lugar e tirou a sua aflição, Ele vai tirar a sua também.